Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Esse é um momento importantíssimo, o momento do estudo da nossa lição, onde nós vamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, alimentar com a palavra de Deus. Tivemos aí uma lição grandiosa, uma lição muito importante para nós durante toda essa semana, a segunda lição dessa nossa temporada. E hoje, sexta-feira, nós estamos aí concluindo o nosso estudo da nossa lição. Queridos, a nossa lição de hoje, sexta-feira, sempre é apenas um resumo, das nossas lições que nós estudamos. É sempre um relembro, para nós sempre lembrar aí do nosso estudo. Então, a nossa lição, queridos, de hoje vem falando para nós que nós somos transformados pela contemplação. Que contemplação é essa? Contemplação de Jesus, contemplação da palavra de Deus, tá? Nós precisamos estar sempre contemplando a Cristo Jesus com o seu sacrifício morto por nós. Eu gosto de uma citação da escritora Ellen White, que ela diz assim que, queridos, seria bem para nós, faríamos muito bem se nós separássemos pelo menos 1 hora por dia para refletirmos, nos evangelhos sobre o sacrifício de Jesus, a vida, a morte de Jesus, e a sua ressurreição. Isso faria uma grande diferença na nossa vida espiritual. Então nós precisamos contemplar constantemente, queridos, através da palavra de Deus, o precioso sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, tá bom? Vamos orar, pedir a bênção de Deus por nós, não é? Querido e amado Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção neste momento pelo estudo da nossa lição. Rogamos em nome de Jesus que essa pessoa querida, amada, maravilhosa, o Deus Espírito Santo, permaneça constantemente conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amados, como eu dei aqui um pouco de ênfase à nossa introdução da lição sobre a contemplação, que a nossa transformação vem pela contemplação. Eu gosto muito de um verso muito importante quando Deus chamou Abraão, e ele disse assim: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Então veja só, Deus não disse assim: Abraão, você guarda a minha lei, você guarda os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, para você se tornar perfeito. Entendeu? Deus não pediu isso para Abraão. Por quê? Porque Deus sabe, querido, que com as nossas obras, não é guardando os mandamentos, não é guardando a lei, não é guardando os estatutos, não é andando no decálogo sagrado, nós nem vamos conseguir se nós não estivermos andando com Jesus. Tá? Então nada disso vai nos salvar. O que vai nos salvar é andar com Jesus, é estar com Jesus, é aceitar o sacrifício de Jesus, tá? O seu sangue derramado na cruz. Aliás, esta semana, não é que no mundo cristão é chamado uma semana santa, a Bíblia se refere a essa semana chamada Semana Santa de Semana do Calvário, porque foi ali a última semana que Cristo Jesus viveu antes da cruz, tá? E esta semana foi assim uma semana bem extensa, uma semana longa, uma semana de muitas, podemos dizer assim, uma semana muito atarefada para Jesus, desde domingo até sexta-feira, quando ele deu ali na cruz o seu último respirado, e então Jesus disse: Pai, está feito, ou seja, ele disse: está terminado, o plano redentivo que nós havíamos planejado para salvar o ser humano foi concluído. E ali Jesus, então, ele inclinou a sua cabeça e ele morreu. Então Jesus venceu, morrendo por cada um de nós, porque o perfeito precisava morrer pelo defeituoso. Jesus era perfeito, Jesus não pecou em hipótese alguma, tá? Então, queridos,
Deus disse assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, a perfeição, a nossa perfeição, nós o alcançamos através da contemplação, andando com Jesus, vivendo com Jesus, tá? Então, quanto mais você anda com Jesus, mais você vai se tornando parecido com Ele. As nossas palavras, elas mudam, né? Aquilo que eu falava anteriormente, agora eu não vou falar estando na presença de Jesus, tá? Então, há uma mudança extraordinária que acontece pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, né? As nossas palavras é mudada, os nossos pensamentos é mudados, a nossa alimentação é mudada, a nossa forma de vestir também muda, tá? Os locais em que nós frequentávamos antes, né? Agora já não mais, agora você tem outros locais para você frequentar, entendeu? Aquelas amizades que você tinha no passado, agora deixou de existir, você vai formar novas amizades, né, com pessoas que foram redimidas também por Cristo Jesus. Então é assim que acontece. Então, queridos, é chamado de santificação, né, que você vai vivendo com Jesus, vai andando com Jesus cada dia, e isso vai acontecendo de forma automática na sua vida. Você vai ficando diferente, tá? Então, os vícios que tínhamos, eles aos poucos vai se desfazendo, vai deixando de existir. E quando você menos imagine, você olha para frente e você fala, poxa vida, né? Quanto eu preciso de melhorar ainda. Mas quando você olha para trás, você vê uma distância muito grande. Quanto eu já estou longe daquilo que eu era. Então, tudo isso acontece por Cristo Jesus, pelo poder de Cristo, pelo Espírito Santo. Entendeu? Pois é. Mas para isso eu preciso estar andando com Jesus. Malaquias fala assim, olha, outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, aí você vai se distanciando do pecado e você vai aproximando cada vez mais de Jesus. Você vai ficando mais parecido com Jesus e menos parecido com o mundo, com o pecado. Aí chega um momento que você já começa a aborrecer aquilo que era maravilhoso, que era importante. Para você, os grupinhos, né, que a gente chama grupinhos de copa, onde se reunia para beber, aquilo já vai ficando coisa enjoada para você. Você já não quer mais aquilo, tá? Então, aqueles grupinhos que se formava para fofocar, para jogar palavras fora, coisas indecentes, tá? Tudo isso vai deixando de existir. Por causa de quê? Da contemplação. Você vai contemplando cada dia o caráter de Cristo Jesus. E o Espírito Santo, queridos, ele tem uma tarefa importante, que é implantar em você, tá, o caráter de Cristo Jesus. Entendeu? Pois é, o Espírito de Deus, ele vai fazendo isso. É por isso que Davi, ele diz assim, Senhor, na sua súplica, no capítulo 51 dos Salmos, ele diz assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Deve ser também a sua e a minha oração, pedir a Deus cada dia, Senhor, não retires o Espírito Santo de mim, porque é o Espírito Santo que faz esse trabalho, faz essa obra. É Ele que nos convence que nós somos pecadores, tá? Que nós somos como pecadores condenados à morte, tá? O pecado escraviza, o pecado destrói, o pecado massacra, sabe? O pecado é maldoso mesmo. Então, aí o Espírito Santo fala assim para você, olha, você precisa aproximar de Jesus, porque Ele vai te transformar, porque Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, Ele vai te salvar da condenação do pecado. E aí você vai andando com Cristo Jesus e vai sendo moldado por Ele. Então, esse é um trabalho que o Espírito Santo está fazendo cada dia conosco. Entendeu? Isso chama o quê? Chama obra de santificação. E a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém vai entrar no céu. Não quer dizer que as nossas obras, tá, vai nos garantir, vai nos dar o direito, vai comprar a nossa salvação. Não vai. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus.
Mas as nossas obras são resultado da salvação. Quando você é salvo, o Espírito Santo te capacita você viver uma vida de dignidade com a palavra de Deus. Tá? Muito bem. Então eu quero ler com vocês aqui, queridos, o fruto do pecado, né, os frutos do pecado e o fruto do Espírito. Então, ou eu estou produzindo o fruto do Espírito, ou eu estou produzindo o fruto do pecado. Tá? Aqui no verso 19 diz assim, de Gálatas, no capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas, porque são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Que semente que produz, né, frutos maus, não é verdade? Pois é. O nosso coração é um terreno que ele produz ou esses frutos para o mal ou os frutos do Espírito, tá? Depende do que nós plantarmos. E aqui, continuando ainda, diz assim, olha, deixa eu ver aqui onde eu parei, coisas semelhantes a estas, né? Diz aqui a palavra de Deus que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vão entrar no céu. Aqueles que têm plantado no seu coração essa semente que produziu esses frutos, tá? Serão colhidos para ser queimados. Tá? Não vão entrar no reino dos céus. Agora, pelo contrário, aqui no verso 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então veja quais são o fruto do Espírito. Pois é. Então o Espírito Santo, ele vai produzindo, queridos, esse fruto no nosso coração. Tá? Por isso que quando Jesus voltar, ele vai vir fazer uma colheita. Agora a pergunta para mim e para você, o que ele vai encontrar no meu e no seu coração? O fruto do Espírito, que é o amor, que é a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, temperança e domínio próprio. É isso que Jesus vai encontrar, que ele vai colher, ou vai colher o fruto do pecado, fruto do mal. Então que Deus te abençoe, Deus esteja com você, tá? Esteja comigo, conosco, e fica aqui o meu apelo a você para continuarmos cada dia estudando mais e mais a palavra de Deus. Assim nós vamos, através do aprendizado, se nós abrir o nosso coração e deixar, Jesus ele vai fazer uma grande obra transformadora no nosso coração, no meu coração, no seu coração, da nossa família, do pai, da mãe, dos filhos, dos avós. Então o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho extraordinário aí, e quando Jesus voltar, com a sua graça, nós estaremos prontos para o reino dos céus, tá bom? Bom, eu quero desejar a você já um feliz sábado, Hoje é o último dia de atividades, dias de trabalho, A Bíblia chama a sexta-feira, de dia da preparação. É um dia que nós, cristãos adventistas, nós, esse dia, preparamos para recebermos o Santo Sábado do Senhor. O sábado é um dia em que Deus separou, santificou e abençoou para que os seus filhos, possam parar com o seu trabalho, com as suas atividades e ter aí um sábado inteiro, 24 horas, de comunhão, de adoração, com Deus, com o nosso Pai Celestial, coisa que durante a semana, pela nossa correria, nossos trabalhos que temos aí, muitas vezes nós não temos esse tempo tão agradável assim. Às vezes oramos, estudando a Bíblia, tudo em correria, não é? Mas o sábado foi criado por Deus exatamente para isso, para pararmos tudo,
e deleitar-nos no Senhor. Então que Deus te abençoe, que realmente seja um deleite para você esse final de semana, esse sábado que Deus, né, estabeleceu para que seja um dia aí maravilhoso, um dia de regozijo dos seus filhos, regozijando com o nosso Pai Celestial, com o nosso Criador. Tá? Até a nossa próxima lição, que nós vamos começar, a lição de número 3. Né, que Deus esteja conosco aí durante esta semana que vamos aí começar esse maravilhoso estudo da nossa lição. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém.